E aí galera, Little Tom trazendo pela primeira vez neste canal Spawn, ou Spawn, como eu chamava naquele tempo. E falar do Spawn é falar da Image início de carreira. Aqui no Brasil ela chegou em 96, mas na gringa começou ali por 92, com o Young Blood do Rob Liefeld e sendo publicado pela Malibu. A Malibu, que era uma editorazinha menor que tinha por ali, mas enquanto a Image estava no início, a Malibu que estava publicando ali para eles. Dá para achar na internet as primeiras imagens, com a propaganda deles e tudo. E esse lance aí da Malibu Comics, ajudando a Image a iniciar. Então aqui nós temos um primeiríssimo exemplar da editora Abril. E eu vou comentar sobre como era o mercado maluco de quadrinhos daquele tempo. Então eu sou o Little Tom, este é o canal Little Tom Nerd. Aqui você vai me ver falar principalmente de quadrinhos, mas eu também gosto de falar de vez em quando de outras coisas. Ultimamente também estou falando de rock aqui, Mas o principal hobbyzão é quadrinhos mesmo, Então vamos dar uma olhada nisto. Por que Satanásis, já que estamos falando de um demônio, o meu quadrinho está plastificado? É para vocês verem as maluquices daquele tempo. Essa revista aqui, ela já foi minha, acho que em mais de uma ocasião. E não é a primeira vez que isso acontece. Uma revista que já foi minha, tá aqui assinado da época. Foi a segunda revista que eu tive dele. E eu peguei de um amigo que ele estava achando o negócio tão bonito, tão chique, que ele estava plastificando as revistas. E isso era coisa bem de quadrinho dos anos 90 mesmo. Porque assim, pra gente isso aqui era uma novidade extrema. Nós acostumados com os formatinhos da editora Abril, uma coisa de 80 páginas, um papelzinho bem fuleiro, papelzinho jornal. De repente você tem uma coisa em formato original americano, e não só as dimensões, mas a quantidade de páginas também era igual à do americano. Então, uma revista fininha, em formato maior, um papel de luxo, um tipo de pintura que a gente nunca tinha visto na vida. Essa colorização da Image foi o que chamou muita atenção para os quadrinhos deles na época. Enquanto o pessoal estava colorindo ali com Coline e tal, umas tintas com canetinhas também. Então a Image chega com cores por computador e surpreende demais o mercado. Então a galera fazia de tudo para que essas revistas fossem luxuosas. E isso incluía você comprar mais de uma edição. Eu cheguei a ter duas, número 1. Eu e muitos idiotas fazíamos isso naquele tempo. O que a gente tinha de intenção? Era guardar, conservar. E a gente nem sabia que já estava fazendo as besteiras que os americanos estavam fazendo, de comprar mais de uma edição, guardar, e depois de um tempo essa revista ser vendida a um preço muito superior e tal, como se fosse um grande material. Tudo bem que era realmente uma puta novidade na época, mas a qualidade da história não compensava todo esse estardalhaço e tal. Era uma grande novidade porque eram os artistas da Marvel abandonando a empresa, ainda passaram na DC e avisaram que estavam fazendo isso, que chutaram o pau da barraca geral. E ela se tornou a terceira grande editora dos Estados Unidos, a publicar quadrinhos de herói, os chamados heróis americanos. Então existia isso, a bolha de quadrinhos americanos foi justamente isso, a galera comprando, fazendo os quadrinhos darem vendas de milhões, aquilo aconteceu com aquele X-Men lá do Jim Lee, e realmente teve milhões de vendas. Só que o pessoal às vezes não se ligava que uma pessoa comprava 10 exemplares. Então não é que tivesse tanto público, mas tinha gente comprando para fazer essa safadeza de guardar e vender depois. Fazer o negócio ficar escasso no mercado para depois cobrar o preço que quisesse. E muita gente caiu nessa. Inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui no Ceará. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Que tinha pessoas já fazendo esse tipo de manobra. E hoje em dia isso não está dando legal, porque essas edições, elas não são assim tão difíceis de encontrar, e as que são difíceis atualmente estão passando
por um momento de serem republicadas. Né? Então, gente que guardava aí coisas muito antigas para especular, que hoje em dia pega uma revista e bota aí a R$ 400 para vender, é um negócio assim muito maluco. Né? É uma esperança bem, bem burra, né? De conseguir achar um otário para vender. Agora, existe. Existe quem pague, existe quem dê, existe quem goste, existe quem babe. Esse tipo de coisa. Eu, quando boto os meus quadrinhos para vender na banquinha, né, o que eu estou fazendo? Então, eu pesquiso o preço do quadrinho e eu cobro ali parecido. Né? Eu cobro a menos, sempre a menos, que é para tentar vender, a não ser que seja um material que eu mesmo considere assim interessante para mim, tipo ele tem algum valor nostálgico, algum valor pessoal, aí eu não vou cobrar tão barato. Por exemplo, se eu fosse botar o meu Akira para vender, meu Akira da Globo, com certeza não seria barato. Mas tem outras coisas que, sei lá, o pessoal se admira de eu vender barato. Vendi aqui um Capitão América da Abril Jovem um tempo atrás para um cara, né? E a gente se tornou amigo. E ele ficou muito feliz porque ele disse que eu cobrei dele um preço de ser humano. Eu cobrei, acho que foi R$ 50 e o frete, né? Foi daqui do Ceará para o Rio Grande do Sul. Ou foi só os 50, sem o frete, não lembro agora. Mas eu sei que a revista era 50. E ele só achava ela a preços muito superiores. O Capitão América do Jack Kirby, que saiu aqui pela Abril. Né? Um especial dele. Então, do que trata o Spawn? O Spawn, para quem não sabe. Começa, né, misteriosamente aqui, questões, nome da primeira história. Então, você vê, de repente, essa cidade de Nova York aqui escura, notícias na TV, bem Cavaleiro das Trevas, né? As notícias vão dando ideia pra gente do ano em que está acontecendo tudo. Aqui é o 1987. O Spawn, né, o Al Simmons, ele morre, ele é traído pelo chefe dele, tá aqui o cara, e ele vai parar no inferno. Lá no inferno ele faz um trato com o capeta aqui, o Malebolgia, porque ele queria voltar e ver a mulher dele. Aí, beleza, o Malebolgia diz que deixa ele voltar se ele virar um Spawn, né, um soldado dele. E o cara já era soldado aqui na Terra, ele concorda de boa, só que o Malebolgia enrolou ele. Ele voltou em 92, né, 5 anos depois da própria morte. E aí ele não pode ir atrás da esposa. Né? Ele está meio desmemoriado, ele ainda não sabe bem o que ele está fazendo aqui na Terra, ele só sabe que queria ver a esposa, mas nem o nome dela ele lembra. E estão acontecendo uns casos aqui de pessoas sendo assassinadas. E a culpa vai acabar caindo no Spawn, só que a culpa não é dele. A culpa é do violador que a gente ainda vai conhecer. Aqui você tem a arte do McFarlane, ele super caprichou nesse primeiro número aqui. Claro que existe aqueles momentos, tipo essa página aqui, que não tem cenário, nada. Né? Você não sabe aonde eles estão se você olhar só essa página solta. Né? Você já está lendo a história aqui, você está acompanhando, sabe que eles estão no beco. Mas aquela coisa, né? Economiza tempo e ele garante fazer detalhes aonde realmente vai importar. Né? Então, diagramações muito diferentonas, muito doidas. Né? Aqui você tem vários quadrinhos em que não são exatamente quadradinhos, né? Ou não estão naquelas posições estáticas de sempre. É um negócio muito maluco. Você vai acompanhando, o teu olho vai sendo guiado aqui pela página, né, do McFarlane de formas muito interessantes. Então ele volta em 92. E aí ele percebe, né, que ele não é mais o mesmo, ele está deformado, tudo queimado. Tem esse contador aqui que fica todo tempo aparecendo. E essa ampulhetazinha, tipo, quando esse contador chegar a zero, o que vai acontecer? Ele soube prender a nossa atenção nesse primeiro número. Né? Vamos olhar mais detalhadamente a arte. Né? Essa capa aqui, uma capa que ficou icônica, né? Já foi refeita e copiada várias vezes. Sendo que aqui já está bem no estilo do Homem-Aranha, né? Que era o herói que o McFarlane fazia antes e que deu a grande, né, boom de fama dele foi com o Aranha. Apesar dele também já ter feito o Hulk, já ter feito inovações ali desde o Hulk. Né? Quando ele começou a não obedecer às regras da Marvel e fazer os quadrinhos do jeito que ele achava que deveria fazer. Né? Com muito detalhe rebuscado, que também disfarça as deficiências anatômicas dele. Né? O McFarlane tem umas anatomias bem estranhas. Não chega a ser um Liefeld, mas ele faz umas coisas bem esquisitas e que deixam muito dinâmico. Né? Então, páginas inteiras, páginas duplas, isso aqui era coisa de outro mundo, cara.
Você não via isso, ou não via muito disso em quadrinhos Marvel e DC. Eles estavam fazendo aqui tudo o que achavam necessário para chamar a atenção do público, para tirar a galera da Marvel e da DC e trazer para a Image. Aí são umas cenas que impressionam, né? E o papel também, né? Além da cor, vai te chamar a atenção, vai fazer você comprar, né? Aí tem ali uns dados McFarlane, tipo uma entrevistazinha com ele. Spawn começando a fazer alguma coisa de heroísmo aqui e usar os seus poderes de forma meio que instintiva. Só que de vez em quando ele tem umas visões aí, né? Ele fica pirando aqui, vendo a mulher dele e vendo o pacto que ele fez e tal, e ele fica muito confuso. E as questões vão continuar, né? Pelo menos por mais 3 números. Quando ele vai descobrindo as coisas que estão acontecendo, esses detetives aqui, o Sam e Twitch, eles vão entrando mais profundamente na história, né? E o negócio vai ficar mais interessante. Aqui foi bem mesmo inicial para mostrar o que o McFarlane estava aprontando. A artesona do Jorge Pérez, e esse foi o primeiro número de Spawn, data de março de 96. Eu peguei ele um pouco mais para frente, né? Peguei ele em abril, no mês seguinte. Então tá aí, galera. Spawn, depois eu vou trazer mais alguns para vocês verem. Trouxe ele aqui porque também ele vai sair de novo no Brasil, né? Tanto essa versão com as histórias mais antigas, ditas clássicas, e fases mais novas aí dele, né? Então depois eu volto a falar com vocês a respeito desse fenômeno noventista de qualidade duvidosa, o Spawn e a Image. Lembrando que ainda vem mais Gen 13. Valeu!